15 minutos. Mas, então vamos lá. Para o terceiro debate, intitulado Voluntariado Empreendedor, convidamos as pesquisadoras Simone Isolé, que vai abordar liderança cidadã e interassistencial, Aline Bittencourt e Marlene Comioto, que vão abordar Cognópolis Empreendimento Reurbanizador, tendo como mediadora a Isoé Deise Pedroso. Bom, Simone Isolé é empreendedora na área de saúde e educação, pós-graduada em gestão estratégica de pessoas do terceiro setor, dinâmica de grupos e Smart City. Ela é voluntária fundadora da Liderare. Aline Bittencourt é empresária, graduada em arquitetura e urbanismo, mestre em auditoria e impactos ambientais, pós-graduada em arquitetura e Lightning, voluntária, cofundadora e coordenadora geral da Ortocognitivos. Marlene Comioto é empresária, graduada em serviço social, especialista em ciências da educação, voluntária da Ortocognitivos. E a nossa mediadora Isoé Deise Pedroso é arquiteta e urbanista, engenheira de segurança do trabalho, mestre em ciências ambientais, voluntária da Associação Internacional para a Implantação da Cognópolis Santa Catarina, Ortocognitivos, pesquisadora do Colégio Invisível da Serenologia e Colégio Invisível da Paratecnologia. Sejam todos bem-vindas. Eu que agradeço o convite da Liderare e a oportunidade também de estar nessa mesa junto com a Orto, qual eu faço parte, mas vocês não vieram para me escutar, então eu vou passar a palavra para Simone e daí, na sequência, a próxima apresentação se inicia. E eu vou controlar o horário, se vocês quiserem. Por favor, ajude. Ajuda aí, né? Certo. Porque ficou 4 mulheres aqui. E as perguntas, se quiserem mandar no grupo do WhatsApp ali, para mim fica mais fácil de ver, também já acesso aqui no celular. Então, minha gente, o meu liderança cidadã, né, interassistencial. Eu comecei a pensar nesse processo do cidadão enquanto líder, né, enquanto um líder voluntário. E como que me... Claro, né, eu já fazia voluntariado na própria Conscienciologia, em outros locais também, né, mas o que me chamou bastante atenção? As cidades que dão certo. Então, assim, esse movimento de melhorar os ambientes, aumentar a qualidade de vida nos locais, seja num bairro, numa cidade, num estado, né? Todo esse movimento que de umas décadas para cá vem ocorrendo, né? Das cidades sustentáveis, cidades inteligentes, slow cities, né? Todo esse processo. E aí eu comecei a pesquisar, fui atrás, faço parte de uma comunidade que também atua com isso, né? Aqui a nível nacional, né? Realmente eu queria entender esse processo. Como é que é essa coisa, né, de você mexer com todo um contexto, toda uma cidade, toda uma população, cada lugar tem o seu jeitão, né, a cultura, quais as dificuldades, os hábitos, né, então como é que é isso, né, aí um pensa de um jeito, outro pensa do outro, como é que é esse troço? E aí eu achei interessante de identificar nessas cidades que são eleitas, né, as melhores cidades para se viver, que tem mais qualidade de vida, não sei o quê, uns pontos chaves que tem em comum delas. E aí isso me leva para quem que gera isso também, né? Então, o que eu elenquei lá, que eu vi de padrão, é o quê? Geração de riqueza, ou seja, livre mercado, incentivo ao empreendedorismo, inovação, né? Até aí não tem muita novidade, né? Bons indicadores de saúde, segurança, educação. Outro ponto interessante, desburocratização governamental, aumento da eficiência da economia, entrega ao cidadão. E aí que a coisa, né? E um projeto de cidade a longo prazo, ou seja, tem um continuismo sem personalismo. Que aí esse é raro. Né? E aí tem o quê? Uma atuação conjunta, que se chama, né, os agentes da inovação, que o pessoal envolve o quê? É a população, né, os moradores ali daquele local,
a universidades, poder público, poder privado, sociedade civil organizada, enfim. Então, existe um movimento de aglutinar esse pessoal para discutir os problemas e buscar soluções de modo conjunto, né, envolvendo todos esses agentes. Só que, além disso, porque não basta você discutir isso e buscar a solução, você precisa ter um acompanhamento do processo, existe feedback, né? Existe todo um acompanhamento de se está dando certo, se não está, como é que é, né? Tem todo esse processo aí. E aí, claro, quem quiser dar umas olhadas aí, né? Só dar um Google aí, que nem diz o povo, né? E dá para dar uma olhada aí nos resultados de observatórios sociais, o Case Curitiba 2035, tem vários outros aí que dá para... Inclusive, tem aqui na região o Pacto da Inovação da região da Anvale, né? E outros processos aí que acontece a nível... em outros países também, né? Mas, ok, a gente levanta isso aí. E aí, eu fazendo parte também de um projeto, né, que eu ajudo até hoje lá em Foz do Iguaçu, que é transformar uma avenida histórica lá da cidade numa avenida, trazer à tona, né, essa realidade da história ali do local, das lideranças, dos pioneiros, e toda uma visão de uma avenida inteligente, sustentável, humanizada, né, enfim, todos aqueles pilares. E aí, o que eu observei lidando com as lideranças da sociedade civil organizada, os próprios cidadãos, poder público, privado, universidades, todos esses agentes junto, né? E como é que é fazer esse movimento? E aí, o que ressalta aos olhos? Aí é algo meio óbvio de início, mas dá para a gente aprofundar, que é assim, se não tiver um agente catalisador, ou seja, se não tiver aquele caboclo lá, o indivíduo, a pessoa que segura o boi pelo chifre, a coisa não vai andar. Que daí cai dentro do que vários já comentaram aqui, né? Processo Normose, o Fábio trouxe, né? Outras questões aí. E aí, você pensando assim, então eu preciso ter vários agentes catalisadores, vários seguradores, muitos seguradores de chifre de boi, para que a coisa realmente ocorra. E aí você tendo essa visão, e aí achei bacana o Malcolm reforçar, gente, nós estamos aqui nessa realidade intrafísica, por quê? E aí eu gosto de ver assim, se eu estou aqui nessa dimensão intrafísica, é para materializar. Porque senão eu estava na dimensão extrafísica, né? Que é o mais sutil, não sei o que, bababá. Não, se eu estou aqui com essa energia que é mais densa, significa que eu preciso ser uma das seguradoras do boi pelo chifre, né? E arregaçar as mangas, e se precisar sujar, vai sujar, e estamos aí na terra, e é isso mesmo, né? Tá tudo certo. E nessa construção aí conjunta, né, nesse dia a dia aí desse projeto, é justamente isso que a gente vê. Então, precisou uma pessoa fazer um movimento de ajudar as outras a sair do marasmo, daquela coisa parada, né? E, gente, vamos movimentar. Ai, mas tá ruim. Ai, mas tá, ok, mas o que nós vamos fazer? Ah, não, mas a prefeitura não faz nada mesmo, já está tantos anos. Tá, mas o que nós vamos fazer? Então, assim, ter essa força de energia, de ectoplasma, de vontade enquanto consciência, para precisar furar as bolhas que precisam ser furadas, né? E aí vem uma questão no seguinte, quando alguém começa, outros que têm afinidade com aquilo, eu percebi que o pessoal começa a assumir a sua liderança também. E aí a gente vai encontrando ao meio do caminho os tais dos amigos evolutivos que ajudam naquele processo, naquele movimento de mudança evolutiva, né, de um ambiente e todo o processo, mas porque teve esse movimento. Alguém deu aquele passo. E aí chamou a atenção e reverberou nos outros que tinham afinidade para também se juntar e fazer um processo ali. Vai ser fácil? Não. Tanto que nas conversas com essas lideranças, várias vezes, inúmeras vezes, de o pessoal falar assim, e eu mesma, gente,
parece estar sozinho. Tem muitos momentos que parece que se sente sozinho puxando aquele negócio, sabe? Nossa, mas parece que o povo não quer, mas se não quer, então larga a mão, né? Já que não quer. Mas não dá para. Tem coisas que não dá para abrir mão. Tem coisas que a gente precisa dizer não. Mas tem coisas que é você que precisa bater a bola no peito e não tem jeito. Não tem. E aí eu lembro de alguns casos, assim, né, pegando mais aqui, né, atuais, o próprio professor Valdo, né, que é a questão da conscienciologia. Você acha que se ele não tivesse trazido essas ideias, a gente estaria aqui? Não sei. Teria um plano B, um plano C, né? O nosso amigo Elon Musk, quantos foguetes, os caras falam, foguete não dá ré. Dá, gente, foguete dá ré. O cara conseguiu fazer o foguete dar ré. Então, às vezes é isso. Às vezes tem todo um processo de pressão contra, dizendo, não, foguete não dá ré, mas você, lá intimamente, você sabe, devido ao processo, essa conexão com a sua bússola interna, que fala, cara, eu não posso abrir mão disso. Isso é o prioritário, é o mais sério. É um negócio que eu vim devido a isso, devido a esse processo. Não dá por esse caminho, a gente vai pelo outro. É igual água, né? Se vai por onde dá. Mas que aquilo precisa ser feito, precisa ser feito. Não vai ser do nosso jeito. É o sentimento, o senso de para dever. Então, é o propósito evolutivo com a questão dessa coragem, dessa ousadia de furar essas bolhas que precisam ser furadas aqui, que é natural, que é normal. Então, esse sentir-se sozinho na jornada é uma bobagem, porque, na verdade, a gente não está sozinho. A hora que você sai, né, você tira a mão, você não precisa controlar as coisas. Veja aí, bate um papo aí com as equipes, né? Se abre, você não está sozinho. Então, é um erro a gente achar que a gente está sozinho muitas vezes, né? E tem o pessoal, a Equipex, né? Equipe extrafísica também. E aí, quanto tempo a gente aguenta a pressão? Aí é uma pergunta também, sabe? Porque a hora que você começa um processo desse, e aí, quanto que você vai aguentar de pressão? Você vai continuar com a ideia, que é uma ideia pró-evolutiva, que tem a ver com intermissivo, dever para dever, o propósito, ou você prefere seguir com o grupo? Porque às vezes a gente precisa tomar essa decisão. Puxa, mas eu gosto tanto, eu tenho uma relação afetiva com aquelas pessoas. Mas não está dando, eu estou vendo um negócio aqui, o pessoal está indo para lá e não adianta. Mas eu não posso ir para lá, porque se eu for para lá, eu vou desviar total. Então, tu vai afundar junto? Não dá. Então, eu vou precisar abrir mão, muitas vezes, daquele grupo, dizendo, amo vocês, mas não vai dar para eu seguir nessa junto, para você seguir com a ideia e chegar ao grupo que precisa chegar. Porque você que precisou startar aquele movimento para o pessoal chegar. E aí, um negócio bem sério que eu vi nesse processo, né, nesse processo como um todo, né, para mim, é um aprendizado, por enquanto, porque eu sou estagiária, tá? Estou ainda nos estágios aqui nesse processo. Lidar com as coisas é muito engraçado, mas o binômio que até eu e o Fábio, a gente estava assistindo um programa não sei quem conhece o César Millan, que ele é encantador, né, de cachorros, né, e trabalha em todo o processo. E eu aprendi um negócio com ele, olhando o que ele percebia das consciências e o processo que a gente passa com, né, esse movimento de melhoria dos ambientes, de bairros, de cidades, né, a questão da calma, mas é uma calma com assertividade. Então, às vezes, o grupo está num movimento e você olha assim, puxa, né, fulano ele já está enxergando lá, olha, já enxerga a curva lá da estrada. Os outros não estão enxergando a curva, mas eu estou entendendo o que ele está trazendo. Então, calma, vamos lá. Como é que a gente pode fazer aqui para ajudar a aumentar a lucidez aqui dos meus colegas, minha própria, para a gente tomar as melhores decisões? E às vezes não tem jeito, às vezes você que vai ter que bancar o processo, falar, gente, não tem jeito, vai precisar ser por aí.
Então, só para dar uma geralzona, e só para deixar um final aqui, que eu acho interessante, que a consciência... Ah, tá, eu achei que... tá bom. Dentro desse processo todo, e prestando atenção nisso, e vendo, assim, né, na minha condição, puxa, como é que eu posso ser melhor aqui? Será que eu vou atrapalhar, né? Devo até falar, e aí, gente, o que vocês precisam, né, de modo evolutivo aqui que eu possa contribuir? Ou que não, é melhor eu tirar minhas energias daqui? Eu sempre me pergunto isso, sabe? Eu acho muito importante. E a gente teve uma experiência que me fez refletir o seguinte, tá? E aquelas consciências mais avançadas, que também são agentes catalisadores desses processos de mudanças evolutivas nas cidades, né, nas regiões. O tal dos serenões, né, que a gente fala. Eles são anônimos. Agora, essas consciências, elas estão imprimindo um padrão tal de pensamentos, sentimentos e energias naqueles ambientes que isso ajuda demais a gerar como se fosse uma reverberação desse processo que quem está afinizado com esse movimento interassistencial entra no fluxo. Mas é tão natural, é tão interessante que você está conectado. Você simplesmente se sente, puxa, eu faço parte desse processo, faço parte dessa equipe aí, desses caras aí, sabe? Então não fica mais longe, aquela consciência avançada. Não, pode estar aqui no meio, pode ser qualquer um aqui. É anônimo, não é? E você se colocando, assumindo a sua singularidade consciencial, assumindo esse seu para-dever, o seu propósito evolutivo, sendo íntegro com isso, não abrindo mão dessa integridade enquanto consciência, a gente se conecta com esse fluxo interassistencial que é super entendido por essas consciências mais avançadas. Então, é um negócio muito interessante. E nessas cidades, nessas regiões que essas consciências avançadas, que esses agentes catalisadores anônimos estão atuando, que existem de vários outros agentes catalisadores intrafísicos e extrafísicos, mas que não são anônimos e não podem ser anônimos, a energia do lugar é mais leve. Tem uma leveza, aumenta o processo de lucidez, tem um senso de comunidade, de cooperação maior, que eu percebi nessas regiões. E a coisa parece que flui melhor, sabe? Claro, gente, tem processos grupais, tem os entreveros lá das pessoas, os cachorros ainda brigam, tá tudo certo. Mas parece que é mais fluido, você consegue resolver melhor as coisas. E aí eu deixo a questão aqui, né, para a gente pensar nisso, quanto que a gente pode atuar no aqui e agora já, em conjunto com esses agentes de catalisação reurbanizadores, né? De processos de transformações, de mudanças evolutivas nos ambientes, nos lugares, enfim. Desde o pequenininho, né? Mas vamos lá, vamos atuar lá. Mas é só isso aqui que eu estou fazendo. Puxa, mas se você não estivesse fazendo aquilo ali, minha filha, é igual, eu brinco que é igual água sanitária, né? Uma gotinha ali já limpa um balde. Então, vamos ser água sanitária, sadia? Então fica aí pra gente conversar, né, depois mais.